Aquele negócio que você tava falando do contraste na fase arterial era. Acho que o negócio falou sobre o botão que você aperta. Aí quando ultrapassa, você senta. Eu queria só entender essa parte que eu me perdi. Ótima pergunta. Não esqueci quem foi que falou também, me mandaram pelo WhatsApp também, muito boa pergunta. É bem prático. É porque a gente só usa aquele botão então quando vai fazer angiotomografia. Não é exatamente um botão, tá? Ah, tá. É um aplicativo, é Ah, uma uma função. ferramenta, uma função, uma ferramenta que a gente só vai utilizar quando a gente for fazer uma angiotomografia, Ah, beleza? tá. Aí ela só, no caso, só apita. Não sei o que ela faz. Ela apita? Ela dá um Ela nem sinal? apita. Na verdade, ela, se você souber usar bem, você lembrar que você tem que colocar o ROI lá para ele fazer o disparo automático, então Uhum. ele vai simplesmente iniciar sozinho, porque você já fez o cálculo, já colocou que é com tanto de HU, com 90, com 100, com 150 ou no próprio 200 de HU, tá? Para Uhum. você começar a adquirir aquele exame. Se você lembrar de fazer tudo isso, você não precisa fazer mais nada. Você já pegou, já planejou, fez tudo certinho, olhou se o acesso está ok, se o acesso está aguentando a pressão que é necessário. Tá? Você já recebeu o feedback da enfermagem, falou assim, ó, não, pode fazer, eu já fiz o teste e a via venosa que eu escolhi, ela aguentou a pressão do contraste da angiotomografia, porque você precisa de um fluxo de 4, 5, 6. Existem lugares, até aqui no Rio de Janeiro mesmo, que chega a fazer de 7 de fluxo. 7 de fluxo. Entendeu? Uhum. Então, o 7 de fluxo que eu digo é 7 ml a cada segundo. Entendeu? Caramba. Então, a gente normalmente, quando a gente vai fazer um estudo, que ele é um estudo só dinâmico, que ele não vai utilizar aquele fluxo todo, a gente utiliza 2, 3 de fluxo, ok? Uhum. Já é bem satisfatório. E aí você quer ver perfusão de diversas estruturas, você quer ver uma análise mais da utilização do seu sangue em cada estrutura. Agora, se você quer ver exatamente os vasos, você quer impregnar com bastante contraste no mesmo segundo, aí você tem que fazer de 4 para cima, tá? Segundo o CBR, tá? Que é algo que normalmente ele tenta fazer um padrão que o resto do Brasil inteirinho consegue acompanhar, mas que aqui no Sudeste a gente utiliza ainda bem intenso. A gente faz o segundo CBR com 3 ml por segundo. Agora, o ideal é 4 ml no mínimo. Se for aqui no pescoço e no crânio, que os vasos são cada vez menos calibrosos, eles são bem mais finos, tenta fazer com 5 de fluxo, ok? Tá. Para poder você ter uma impregnação cada vez maior. Membros inferiores, que também tem os vasos, as artérias bem fininhas e a distância muito, muito, muito grande, também tem que ser 5 ml de fluxo. Tá? Você vai ver o quanto é diferente a atenuação do raio-x se você fizer um teste. Esse paciente ele só aguenta até 4 de fluxo. Beleza, você já pega, ó, esse é o paciente que só aguentou 4 de fluxo. Aí depois você pega um outro paciente que aguentou até 5, 6 de fluxo. No mesmo tipo de exame, você vai ver que é completamente diferente. E aquela parte bonitona que a gente aperta, que a gente chama de renderização de volume, que é meia dúzia de botões para a gente tirar os ossos e ficar bonitas, artérias coloridas, aquilo ali fica muito mais evidente porque o aparelho ele consegue reconhecer muito melhor. Tá? Quando você tem uma predominância do contraste, bastante contraste ao mesmo tempo. Uhum. Entendi. E aí, ó, esse negócio que você está falando, aqui, ó, eu falei de 95 até 110 de HU, já falei para vocês do monitoramento.
Aqui, ó, a gente coloca, aqui é o arco aórtico, tá? É o arco da aorta. Essa região aqui, ó, fica quase um pouco assim na região superior do externo, tá? A gente, quando vai definir, a gente vai olhar o scout, a gente vai olhar uma radiografia de tórax e fica ali onde tem a carina. Você sabe o que é a carina? Não. É a divisão lá no tórax, se você lembrar das aulas de tórax, é uma divisão da traqueia. A traqueia, ela vem, isso, ela vem andando, assim, tudo uma coisa só, e daqui a pouco ela chega na carina, ela se divide, uns brônquios para a direita e outros para a esquerda, certo? Sim. Aí, se você fizer o corte ali nessa área, além de ter a carina começando aqui, você vai começar aqui a enxergar também o arco aórtico. E esse arco aórtico, tá? Você vai colocar aqui um ROI de 95, de 110, isso aí de acordo com a sua, com a Tayene. A Tayene, ela precisa entregar um exame bem feito, então ela que vai conhecer, vai começar a calibrar a experiência dela com aquele aparelho e vai fazer o melhor. E aí ela vai calibrar, ela vai entender e aí ela vai começar a utilizar 95, 110, de acordo com a experiência dela, tá? E aí depois o aparelho que faz, você já colocou para que o ROI, no caso aqui o ROI eu simbolizei com essa bolinha preta aqui, para que o ROI ele faça uma identificação quando tiver exatamente 95. Se aquilo ali é uma artéria, tem que estar passando ali 60 de HU na densidade. Aí quando chegar, contraste vai aumentando, 70, 80, 90, 110, até chegar a 200. Ok? Ok. E aí é aqui que a gente, por exemplo, faz essa identificação. Aqui, ó, se você reparar que aqui não dá para eu fazer um janelamento, mas essa aqui é a topografia da carina. Que a traqueia vem descendo aqui uma coisa só e depois ela bifurca, vem para cá, para a direita e para a esquerda. Para a esquerda. Entendeu? Então, esse aqui, esse traço vermelho, são esses dois cortes aqui. Entendeu? O mesmo corte. Aqui não tem contraste nenhum, se você colocar o ROI aqui tem 60 de HU. E aqui, ó, onde a aorta está com bastante contraste, é onde ela vai disparar, tá? E aí você coloca. Aí você fala, pô, mas ele está sabendo? Como é que eu vou ter certeza que ele está monitorando? Embaixo, normalmente, aparece aqui também um gráfico, entendeu? Que é em número de HU, tá? Isso aqui, no caso, é específico da GE. Aparece só desenhos diferentes, mas é a mesmíssima coisa, seja GE, Toshiba, Philips, não importa. A gente não está aqui para vender marca, a gente está aqui para poder fazer tomografia. Tá? Isso aí é um coronal MIP, onde o MIP é a maior intensidade do pixel, onde a gente evidencia mais. Tá? Antes de tomografia, você vai sempre utilizar bastante o MIP. Tá? Esse aí é quando você faz uma oblíqua, que você não tem como retirar, você quer retirar, aqui você tem aqui, ó, a mandíbula, e você quer deixar livre aqui para você olhar essa curvatura, tá? Da artéria aqui, aí você faz uma angulação meio obliquada assim, isso aí você já fez o exame, o paciente já foi para o setor, já foi para outro lugar, isso aí a gente chama de pós-processamento. Isso aí é o que você vai brincar, você vai mexer. Vocês me viram naquela parte da aula mostrar coisas do exame do paciente. Então, tudo que eu fizesse aqui, eu não precisava nem do paciente mais. O exame já está feito. Beleza? Então, é uma etapa do exame, é o pós-processamento. O famoso VE, que é a realização de volume, é o volume todo bonitinho, tá? O ROI, que eu já falei, não esqueça do ROI, dessas três letrinhas, tá? A gente pode utilizar esse mesmo local, que é a aorta aqui, tá? A crosta da aorta, para poder monitorar, inclusive para fazer a anjo de crânio, que fica assim, tá?
Aí é uma aorta. Ou a aorta, oh meu Deus. Isso aí é uma anjo dos vasos intracranianos. Vasos que estão nos vasos arteriais do cérebro. Ok? E a gente sempre utiliza a espessura mais fininha com o espaço mais fininho para quê? Para que você tenha muitíssimas informações, inclusive você consiga depois fazer esses 3D, né? Essas renderizações de volume mais bonitinhos. Ok? Esse é um coronal do pescoço, MPR. Esse é um sagital MPR do pescoço, tá? É o mesmo MPR, coronal e sagital. Olha que como a gente não vai ficar só restrito à cervical, como a gente mostra aqui a parte da frente, você vai acabar vendo um pouco de região bucal, você vai ver esôfago, porque você precisa de tudo. Pescoço compreende tudo, tá? Um sagital MPR de uma anjo de crânio, ok? Isso aqui é quando o sagital ele já está te mostrando uma fase tardia, onde esse é um sinal para você saber que já está na fase tardia. Mesmo que você tenha tentado fazer numa fase arterial, se tem essa descida aqui no sagital, no seio reto, significa que você já passou do tempo. Agora, você também pode querer fazer de propósito, tá? Porque é uma fase venosa do exame da angiotomografia. Ok? Ok. Agora, eu queria que vocês anotassem um questionário. Vamos lá? Primeira questão. Diferencie o FOV da cervical do FOV do pescoço. Próximo. Diferencie angiotomografia de um estudo dinâmico. Próximo. Diferencie renderização MIP, MIP, de renderização MINIP. MINIP? Isso. MINIP. Próximo.
Diferencie, mais uma vez, face de seios da face. Próximo. Diferencie ATM diferencie ATM de mastoides. Próximo. O que proporcionou. Não entendi, professor. O quê? Proporcionou o desuso. Desuso. Não uso. Mesma coisa que não uso. O desuso das inclinações de crânio. De crânio. Para os exames de mastoide vírgula face vírgula etc vírgula nos recursos de hoje da TC. Aí você pode botar entre parênteses slide 113. Slide 113. Para poder você ver quais eram as inclinações e você tentar lembrar por que eu falei na aula
que a gente não faz mais essas inclinações. Sim. Apenas em um caso muito específico de aparelhos muito antigos. Vamos lá. Próxima questão. Enumere 5 indicações clínicas. Você tá em qual? Não sei em qual que eu tô, não. Fala aí, gente. 7. Número 7, tá na 7ª. Caramba. Vamos lá, Eu vou pegar Tá na dessa depois minha, 7ª. vocês mandam pra mim. Eu escutei 6. Eu tô gravando também. Tá. Tá bom? Enumere 5 indicações clínicas para os 5 o quê, professor? indicações clínicas Para. o estudo Falhou aqui. Enumere 5 o quê? indicações clínicas. 5 indicações clínicas. Isso. Para o estudo de pescoço. Eita. Próximo. No slide 162, Uhum. vírgula, no slide 162, vírgula. Qual recurso está sendo ilustrado? O professor falhou aqui no slide 162. Qual recurso está sendo usado? Ilustrado, perdão. Qual recurso está sendo ilustrado? Próxima questão. Qual será o número de HU referente Peraí, número de quê? HU referente a uma artéria com contraste. Com contraste. Uhum. Com contraste numa
angiotomografia. Professor, só pode repetir essa última. Uma artéria com contraste em quê? Em uma angiotomografia. Próxima questão. Diferencie as três formas de realização de uma fase arterial. Próxima questão. Diferencie bolos teste, bolos com B, com U, bolos teste, sem o E no final, teste, bolos teste. De monitoramento Do monitoramento. do monitoramento com ROI. ROI. Próxima questão. Que isso, bebê? Vai até meia-noite essa aula hoje. Vamos, meia-noite. Próxima questão. Em qual topografia do corpo é comum o monitoramento de uma angiotomografia? Monitoramento? Isso, monitoramento. Monitoramento. Professor, em qual o quê? Topografia do corpo. Peraí, falhou. Em qual? Topografia. É o mesmo que local do corpo. Ah, tá. Não só isso só. Topografia, tá.
Monitoramento Fotografia. de uma angiotomografia de carótidas. Galera, Nós tomografia de quê? carótidas. 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 Tá. Galera, beijo nas crianças. Show. Show. Boa noite. Até gente. semana que vem. Boa noite, né? Bom sono. Boa com noite. Deus. Valeu. Beijo